Jim Jones foi o líder carismático do Templo do Povo, uma seita que prometia igualdade racial e justiça social, mas que terminou em uma das maiores tragédias da história moderna. Existe um momento em que a utopia vira pesadelo, e Jim Jones conhecia bem esse limite. Ele começou como um pastor progressista na Califórnia, atraindo seguidores com discursos sobre amor, comunidade e resistência ao racismo, mas aos poucos, a paranoia tomou conta. Mudou-se com centenas de fiéis para a selva da Guiana, criando Jonestown, uma comuna isolada do mundo. Ali controlava tudo: comida, sono, relações íntimas, pensamento. Realizava ensaios chamados de Noite Branca, onde forçava todos a beberem líquidos suspeitos, só para testar a sua obediência. Em 18 de novembro de 1978, quando o congressista Leo Ryan visitou o local para investigar denúncias, Jones ordenou que ele perdesse a sua existência. Então, veio o ato final. Mais de 900 pessoas foram forçadas ou convencidas a beberem um suco misturado com uma substância nociva. Mães deram aos seus filhos primeiro. Jones foi encontrado sem existência, com um artefato na cabeça. Até hoje há uma discussão: foi ele ou alguém finalmente o calou? O que fica é a pergunta: como tantas pessoas acreditaram nele até o último segundo? David Koresh foi o líder apocalíptico do ramo davidiano, uma dissidência dos adventistas do sétimo dia que acreditava no fim iminente dos tempos. Você já parou para pensar o que poderia levar alguém a acreditar que ele é o Messias? David Koresh era um guitarrista fracassado que encontrou seu palco dentro de uma seita religiosa no Texas. Ele se proclamou o Cordeiro de Deus e começou a reinterpretar a Bíblia do seu jeito. Dizia que tinha direito a ter múltiplas esposas, incluindo aquelas muito jovens. Acumulou arsenal de armas no complexo de Monte Carmel, perto de Waco, preparando-se para o tão chamado Armagedon. Em 28 de fevereiro de 1993, agentes federais tentaram cumprir o mandato de busca. O confronto resultou no fim de 4 agentes e 16 feridos. Começou então um cerco de 51 dias, transmitido ao vivo para o mundo. Koresh negociava, soltava algumas crianças, mas recusava em sair. Em 19 de abril, o FBI lançou um gás lacrimogênio no complexo. Minutos depois, incêndios começaram simultaneamente em vários pontos. 76 pessoas perderam a existência. Koresh foi encontrado com artefato na testa. Investigações sugerem que um seguidor fez isto, conforme o seu plano de saída combinado. Até hoje há o debate: o fogo foi acidente, surto coletivo ou ataque governamental? Marshall Applewhite foi o fundador da Heaven's Gate, uma seita que misturava cristianismo, ficção científica e ufologia de forma completamente única. A história de Marshall parece roteiro de um filme, mas é terrivelmente real. Ex-professor de música, ele teve um colapso mental nos anos 70, internações psiquiátricas e uma obsessão crescente com extraterrestres. Conheceu Bonnie, uma enfermeira, e juntos criaram uma mitologia insana. Eles eram seres de outro nível evolutivo, enviados para levar os seres humanos selecionados a uma nave-mãe espacial. Chamavam seus corpos de veículos. Applewhite até se castrou para transcender os desejos carnais. Em 1997, quando o cometa Hale-Bopp passou perto da Terra, ele convenceu seus 38 seguidores de que uma nave vinha atrás do cometa. O plano? Abandonar os corpos terrenos através de um ato ritualizado. Todos vestiram tênis Nike preto idêntico, cobriram-se com mantas roxas, ingeriram substâncias nocivas e colocaram sacos plásticos na cabeça. Perderam a existência em turnos, os primeiros sendo ajudados pelos últimos. Applewhite foi um dos últimos. Gravaram vídeos de despedida sorrindo animados com essa tal graduação. Todos foram encontrados perfeitamente arrumados, como se dormissem. A cena era ao mesmo tempo pacífica e absolutamente aterradora. Roche Terriot era um ex-soldado canadense que se autoproclamou Moisés e comandou uma das seitas mais violentas e sádicas já documentadas na América do Norte. Terriot, ele não apenas controlava mentalmente os seus seguidores, ele os submetia a práticas que desafiavam qualquer compreensão da humanidade. Na comuna isolada do interior do Canadá, ele realizava o que chamava de cirurgias espirituais e rituais de purificação, sem qualquer formação médica, sem anestesia
heresia sem o mínimo de cuidado. Ele fazia isso nas pessoas sob o pretexto de estar curando doenças espirituais. Uma de suas seguidoras perdeu a existência em consequência direta dessas práticas brutais. Suas 8 esposas viviam em terror constante. Ele quebrava a vontade e o corpo de quem se opunha, justificava cada ato com interpretações distorcidas da Bíblia, dizendo ser um enviado de Deus para purificar os impuros. Foi finalmente preso em 1989 e condenado à prisão perpétua por seus crimes na seita, mas até na cadeia continuava tentando manipular pessoas com seus delírios messiânicos. Em 26 de fevereiro de 2011, um colega de cela cansou dessa conversa fiada. Theriot foi atacado e perdeu a existência ali mesmo, aos 63 anos. Nenhum dos outros prisioneiros chamou ajuda, eles simplesmente assistiram. Próximo. Shoko Asahara era o líder barbudo e quase cego da Aum Shirinkyo, uma seita japonesa apocalíptica responsável pelo pior ataque da história do Japão moderno. O Japão é conhecido por sua ordem, tecnologia e segurança. Então, imagina o choque quando, em 20 de março de 1995, durante o horário do rush matinal em Tóquio, 5 membros da Aum Shirinkyo entraram em diferentes linhas de metrô e perfuraram sacos plástico contendo gás sarin, um agente nervoso letal. 13 pessoas perderam a existência, mais de 6.000 ficaram feridas, muitas com sequelas permanentes. Shoko Asahara, o mentor intelectual, era um homem complexo. Filho de pais pobres, parcialmente cego, misturava budismo, hinduísmo e profecias de Nostradamus e uma obsessão com o Armagedon nuclear. Acumulou milhares de seguidores, incluindo cientistas brilhantes. Planejava iniciar a Terceira Guerra Mundial. Após o ataque, passou 2 meses escondido antes de ser capturado. Durante o julgamento, que durou anos, alternava em comportamento infantil, fingimento de insanidade e silêncio prolongado. Foi condenado pelos seus crimes. Em 6 de julho de 2018, o governo japonês executou Asahara e 6 de seus principais tenentes. Ele tinha 63 anos, não demonstrou arrependimento. Até o fim, alguns dos seus seguidores continuaram acreditando nele como um ser iluminado. Joseph de Mambro era o fundador da Ordem do Templo Solar, uma seita que misturava esoterismo, templários medievais e profecias sobre transição planetária. De Mambro vendia a ilusão do elitismo espiritual. A Ordem do Templo Solar não era para qualquer um, apenas para almas evoluídas e com muito dinheiro. Membros eram executivos, médicos, políticos, pagavam fortunas para participar de rituais elaborados com hologramas, túnicas medievais e cerimônias secretas. De Mambro, um ex-relojoeiro e vigarista francês, manipulava tudo nos bastidores. Dizia canalizar mestres ascensos e ter vivido 33 vidas anteriores. Mas em 1994, tudo desmoronou. Um jovem membro do grupo, filho de um dissidente, foi golpeado porque de Mambro o considerava o anticristo. Percebendo que as autoridades estavam chegando perto demais, ele organizou o que chamou de trânsito para o planeta Sirius. Em 5 de outubro de 1994, 54 membros foram encontrados em 2 chalés suíços e canadenses. Alguns foram atingidos antes do incêndio, outros ingeriram uma substância nociva. De Mambro foi encontrado com um artefato, disparado por um dos seus tenentes. Todos estavam dispostos em círculos, vestindo cerimonialmente. 2 anos depois, mais 16 membros perderam a existência na França. A seita continuou trazendo terror, mesmo após o fim de seu fundador. Rajneesh, depois conhecido como Osho, foi um guru indiano de olhar penetrante e barba branca que construiu um império espiritual baseado em meditações e relações puramente livres. Osho é polêmico até entre os especialistas em seitas. Alguns dizem que ele era um filósofo brilhante, mas injustiçado. Outros que era um narcisista perigoso. O fato é que nos anos 80, ele criou uma cidade inteira no deserto do Oregon, com milhares de seguidores vestindo de laranja e vermelho. Pregava liberdade total, meditações dinâmicas e rejeição ao puritanismo ocidental. Mas a sua secretária pessoal, Ma Anand Sheela, transformou a comuna em um estado policial. Quando moradores locais resistiram à expansão, os Rajneesh atingiram 751 pessoas em restaurantes com salmonela, o maior ataque desse estilo na história dos Estados Unidos.
Planejavam dar um fim a um procurador distrital. Osho alegou não saber de nada, culpou a secretária e fugiu. Foi preso, expulso dos Estados Unidos e impedido de entrar em 21 países. Voltou à Índia quebrado e doente. Faleceu em 1990 aos 58 anos. A causa oficial foi falência cardíaca, mas seguidores alegam que ele foi alvo da CIA enquanto estava preso nos Estados Unidos. Até hoje, seus ensinamentos são populares, seus livros vendem milhões e a Netflix fez uma série sobre ele. E aí, você acha que ele foi um guru iluminado ou um manipulador carismático? Charles Manson foi o líder hippie de olhar hipnótico que transformou jovens da contracultura dos anos 60 em seguidores fanáticos, orquestrando uma das tragédias mais chocantes da história americana. Manson é o ícone do mal carismático, baixinho de 1,60 m, abandonado pela mãe, passou a juventude inteira dentro de instituições. Quando saiu, era 1967, o verão do amor. Pegou um violão e começou a reunir jovens perdidos, especialmente mulheres. Criou a família, uma comuna no deserto. Misturava Beatles com profecias apocalípticas. Acreditava que uma guerra racial estava chegando e que precisava acelerar esse processo através de atos extremos. Em agosto de 1969, ordenou a invasão de residências em Los Angeles. Sua família realizou ataques brutais contra a atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses, e outras 4 pessoas. Na noite seguinte, mais 2 deixaram mensagens perturbadoras nas paredes. O mais assustador, Manson nunca cometeu os atos pessoalmente. Ele simplesmente falava e os outros obedeciam cegamente. Foi preso, condenado à pena capital, depois diminuído para prisão perpétua. Passou 48 anos atrás das grades. Recebia mais correspondência que qualquer outro preso. Tornou-se um ícone pop distorcido. Estampou camisetas. Dava entrevistas delirantes onde culpava a sociedade, nunca assumindo a responsabilidade. Perdeu a existência em 19 de novembro de 2017 aos 83 anos de ataque cardíaco em uma prisão da Califórnia. Até o fim, nunca demonstrou remorso genuíno. A pergunta permanece: como alguém consegue esse nível de controle sobre as outras pessoas? E você, conhecia a história de todos esses líderes? Qual te chocou mais? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.